O desenvolvimento sustentável é um desafio que o estado do Piauí vem perseguindo e agora dá um novo passo com o lançamento de um programa que visa obedecer a critérios que possam promover o desenvolvimento no Piauí com sustentabilidade. Nós estamos aqui ao lado do secretário Antônio Neto, que vai conversar conosco a respeito deste projeto, deste programa e da possibilidade de sucesso desse trabalho. Antônio Neto, boa tarde, obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí. Como é que se dão essas discussões que envolvem empresas, pessoas físicas, jurídicas, a sociedade e o poder público também? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Ouvinte da TV Cidade Verde. Joelson, o programa ODS, que significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele nasceu a partir da Conferência Rio+20, que ocorreu no Brasil, e é um programa que foi aprovado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, através do PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. O PNUD que coordena esse programa no mundo. Que objetivo exatamente estabeleceu como linha de ação de 17 objetivos e 167 metas. E aí estão contemplados ações voltadas para... O foco principal é a questão da sustentabilidade ambiental. O mundo precisa cuidar melhor do planeta. A população precisa entender que o planeta é a fonte de vida das pessoas. Uhum. E se nós não cuidarmos bem dele, ele vai se deteriorar, ele vai se acabar. E muita gente imagina assim, olha, para ter desenvolvimento é preciso devastar, para ter desenvolvimento é preciso usar máquinas que poluem. É assim que necessariamente funciona? É exatamente esse o grande desafio. A gente fazer também, por outro lado, a natureza, o planeta, ele tem os instrumentos, tem a questão ambiental, que é um desafio grande, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer desenvolvimento econômico, ou seja, acabar ou reduzir, no mínimo erradicar o mais possível as desigualdades econômicas, fazer a inclusão social, as pessoas precisam ter renda, precisam ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo precisamos alinhar isso com a preservação ambiental, da sustentabilidade. Além disso, os projetos econômicos de desenvolvimento, eles têm que ter o que a gente chama de sustentabilidade, ele vai além da questão ambiental. Sustentabilidade no sentido deles serem permanentes, deles serem capazes de gerar as oportunidades de renda e de vida para as pessoas e que possam atender aquelas demandas mais importantes da vida das pessoas. Então, esses 17 objetivos que foram estabelecidos pela ONU e que hoje está sendo encaminhado pelo PNUD, mais as 167 metas, eles envolvem um elenco de ações que exigem dos poderes públicos, dos estados, dos municípios, do governo federal, ações. E isso nós, do Piauí, o governo do Piauí está partindo na frente. Nós assinamos ontem aqui, através da nossa vice-governadora Margarete Coelho, que estava representando o governador, um termo de adesão do Piauí ao programa de ODS da ONU. A partir daí o Piauí estabeleceu o chamado ODS do Piauí. Ontem nós abrimos aqui no Piauí um escritório do PNUD, que vai funcionar lá na Secretaria de Planejamento. O PNUD vai colocar o seu corpo técnico, de cooperação técnica, seus assessores, seus consultores, e através desse grupo técnico nós vamos começar a elaborar uma série de projetos e programas voltados para instrumentalizar todo o segmento de planejamento do Estado, ou seja, todo o nosso PPA, a nossa LOA que nós vamos fazer no próximo ano, a LDO que já começamos a elaborar. Nós queremos uma interface com os municípios, queremos uma interface com o setor privado, para que todos se envolvam nesse esforço de construir um processo de desenvolvimento no Piauí que atenda esses objetivos, de tal forma que essa agenda que a gente coloca no ODS é a Agenda 2030, para que ela começou em janeiro de 2016 e vai até dezembro de 2030. O objetivo é que chegaremos em 2030 legando para os nossos sucessores, nossas pessoas que vão continuar, nossas novas gerações, um Piauí muito mais desenvolvido e com preservação ambiental. Essa é a ideia. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Secretário, um outro assunto que diz respeito assim, à sua atuação no governo,
isso que é da equipe econômica do Estado, e que o Estado está aí às voltas para desembaraçar uma parcela de uma operação de crédito do governo junto à Caixa Econômica. Está aí causando aí um desconforto muito grande na área econômica. O que é que tem de atual na liberação dessa parcela, ou da prestação de contas, que já começa até a ser questionada pelo Ministério Público Federal? Certo. Elivaldo, antes de entrar nessa pergunta, só queria complementar, já, em relação ao ODS, porque no acordo que nós fizemos com o PNUD, que foi aprovado ontem, o ODS Piauí, ele também, nós fizemos vamos dizer assim, uma articulação, ou uma integração, melhor dizendo, com o nosso planejamento territorial. Como você sabe, o Piauí foi dividido, o governador Wellington Dias dividiu o Piauí em 12 territórios de desenvolvimento. Esses territórios, nós elencamos, levantamos já todas as potencialidades desses territórios. Foi até objeto de uma matéria aqui pela TV Cidade Verde, muito interessante, da revista Cidade Verde. Então, o que é que acontece agora? Esse programa ODS, nós vamos articular, nós vamos integrar e inserir o ODS nos territórios para que a gente possa, ao fazer as políticas, executar as ações, a gente esteja conectado com essa visão de ODS. Além disso, aspecto importante aqui colocar, nós vamos criar, foi lançado ontem, a criação de um fundo ODS no Piauí. Esse fundo terá o recurso do setor privado, o setor privado vai aportar uma parte dos recursos, inclusive já tem empresas, por exemplo, empresas de eólica que fizeram parque eólico. Ela tem um componente no recurso de financiamento do BNDES que ele chama de subcrédito social, que ele é obrigada a aplicar uma parte do recurso do financiamento que ela toma no BNDES na área social. E algumas empresas já estão se sensibilizando para aplicar esse recurso no fundo ODS, que será gerido pelo PNUD para aplicar recursos em áreas estratégicas do Piauí. Então é uma questão realmente estratégica muito importante e que nós temos absoluta clareza de que isso vai dar bons resultados. De fato é um avanço. E em relação aos empréstimos? Em relação à questão dos empréstimos, Elivaldo. A questão dos empréstimos, quando eu falo empréstimo, é a operação de crédito. No Finisa, temos 2 operações de crédito que nós aprovamos. Nós aprovamos uma operação de crédito 1, que é o Finisa 1, no valor de 600 milhões, dividido em 2 parcelas que o Estado iria receber. Uma primeira parcela nós recebemos de 307 e a segunda parcela só será liberada após a prestação de contas desse valor 307. Essa prestação de contas é que ela está em análise, ela não foi ainda concluída. Já foi apresentada, né? Foi apresentada a prestação de contas. Essa questão de prestação de contas, eu acho que eu já participei de várias operações de crédito quando eu fui secretário de Fazenda, nós fizemos mais de 5 operações de crédito. As prestações de contas, elas sempre demoram um prazo. Por quê? Você apresenta uma planilha, apresenta os documentos de caixa comprobatórios e o órgão financiador vai analisando. Encontrando alguma dificuldade ou algum questionamento, não conformidade, ele devolve para o órgão para a gente repor documentos. Porque, para você ter ideia, você apresenta uma ação, uma obra, aí você tem que ter o contrato, as notas fiscais, a nota de empenho, as ordens de pagamento, as TEDs, as licenças ambientais, é uma planilha enorme. E aquilo... São vários órgãos que trabalham com essas planilhas. Então, a gente precisa depois pedir aos órgãos para recompor. Então, isso dá um problema mesmo de prestação de contas, dificuldade operacional. Mas o governo apresentou a sua comprovação de gastos em despesa de capital, em obras de capital, que é exatamente o objeto do contrato. Agora, como houve uma politização, do ponto de vista eleitoral, o momento é extremamente delicado, por conta da questão eleitoral. Alguns atores entraram no processo, eu não vou aqui questionar, cada um tem o direito de fazer, as pessoas têm o direito de questionar. Mas só que a maneira como isso foi colocada, politizou, criou-se um clima de desconfiança, como se o recurso tivesse desviado, que não foi absolutamente, porque não houve desvio. Quando se fala desvio, a pessoa pensa que o dinheiro foi usado em outras coisas. Hoje nós estamos no momento... pessoal... Não é isso. O que o recurso foi desviado. O sentido da palavra desvio hoje é uma palavra muito forte, né? Porque quando a gente fala em desvio, a gente pensa que a pessoa correndo com a mala, com pessoas correndo com a mala de dinheiro, colocando dinheiro nas mochilas. Não é isso. O recurso foi aplicado eminentemente em despesa de capital. Acontece que essas questões a gente está conversando com a Caixa, o governo está apresentando a prestação de contas e a Caixa está questionando e nós estamos recompondo a prestação de contas. Despesa Eu não vejo dificuldade isso aí. Foi investido em despesa de capital? Todo o recurso foi investido em obras, despesa de capital, em obras. O que aconteceu foi o seguinte, às vezes você tem lá um componente, mobilidade urbana,
Então, no projeto, na lista inicial que se mandou para a Caixa, você manda, por exemplo, fazer um calçamento, uma habilidade urbana, que é um tipo, na cidade X, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fictício, cidade de Altos. A licença ambiental daquela cidade mandou, houve um problema, não foi executada. O governador, então, tem uma que está no ponto de fazer, lá em Campo Maior tem, então transferiu para Campo Maior. Saiu o calçamento de Altos, entrou o calçamento de Campo Maior. Qual é o problema disso? É o mesmo objetivo, despesa de capital, mobilidade urbana, está dentro do contrato. Então, nós vamos fazer isso, fizemos isso para a Caixa vai receber, vai analisar. Aquilo que não tiver inconformidade com aquilo que se estabeleceu no contrato, nós vamos refazer, retificar, e a Caixa, então, nós vamos fazer um aditivo com a Caixa para restaurar a prestação de contas. Não há nenhum problema disso. Então, não houve desvio, não houve, vamos dizer assim, absolutamente nada de corrupção em relação a esse dinheiro. Aí se fala que foi um crime, que o governador cometeu um crime, absolutamente nada disso. É um problema absolutamente técnico. O governo teme retaliação para não liberar a segunda parcela? Agora, existe, obviamente que existe uma... Aí, vamos para outro ponto. Em relação, aí temos o segundo contrato. O segundo contrato, a prestação de conta, que não tem nada a ver com esse primeiro. Já foi assinado, inclusive, né? Já foi assinado, foi contratado. O governo, como havia um problema de uma certa dificuldade de liberação, nós ingressamos até com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar determinando que a Caixa fizesse o contrato, porque foi aprovado pelo Tesouro Nacional, foi aprovado pelos órgãos de controle, não havia nenhum problema. Então não há problema, estamos aguardando essa decisão que está judicializada. E ele não tem nada a ver com o primeiro. Então há uma questão política aí muito forte, o momento se criou essa coisa, e isso tem criado alguma dificuldade, porque o importante, eu acho o seguinte, é que esse recurso de operações de crédito, nós sempre trabalhamos com isso, eles são vitais para o processo de desenvolvimento. Várias obras paralisadas, empresários esperando receber recursos, isso vai motivar os empresários, isso vai gerar mais emprego, vai manter os empregos que estão vigentes, vai gerar oportunidade de trabalho. Então, eu acho que é muito ruim a gente ter, nesse momento, muitas pessoas contra isso. Tá certo. Até porque isso cria um problema de insegurança nas pessoas. Eu acho que a política deve ser separada. Para fazer política, tem candidatura, ótimo, cada um tem direito de ser candidato. Mas na hora de se pensar nos interesses do Estado, a gente deveria ter um pouco mais de unidade. Duvido que no Ceará aconteça isso. Todo mundo briga, cada um tem seu candidato. Mas na hora de trazer recursos para o Estado, todo mundo é a favor. Ninguém vai votar contra, ninguém trabalha contra. Tá certo. Eu queria agradecer ao secretário Antônio Neto. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado.